Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as moradas espirituais. Eu já estava para conversar sobre isso, com vocês há algum tempo aí. Tudo que eu contar aqui, tudo que eu passar é o que eu vejo através das minhas projeções. Algumas coisas, elas batem com o que a gente lê na literatura espírita, o que a gente escuta alguns médicos falar, mas outras eu sei que são diferentes, então eu vou deixando desde cedo avisado que isso é o que eu consigo visualizar do lado de lá. São as minhas vivências e as minhas experiências fora do corpo, que eu consigo sair em projeção astral lúcida, e cada vez mais eu estou tendo experiências mais claras ainda e que estão trazendo para mim explicações de muita coisa que eu achava que era de uma forma e agora eu estou vendo que é de outra. Então, numa dessas minhas projeções, eu conseguia ter acesso a visitar algumas moradas espirituais. Eu chamo de moradas porque a gente está acostumado com a literatura espírita chamar tudo de colônias, né? São colônias e realmente essas colônias elas existem na erraticidade. Quando a gente fala em erraticidade, a gente está falando um nível frequencial, um espaço um pouco acima, frequencialmente falando, de tudo que a gente vê aqui na Terra. Então, na verdade, esse espaço ele interage conosco, mas nós não conseguimos visualizá-lo porque nós não temos as nossas percepções configuradas para que a gente consiga sentir, perceber, enxergar esse outro nível de frequência. Mas essas moradas e esses núcleos habitacionais, eles estão próximos, bem próximos da crosta terrestre e, na verdade, realmente são pontos de aglomeração de espíritos que desencarnaram. O tempo todo no planeta Terra está nascendo espírito e está morrendo gente encarnada. E para onde iria todos esses espíritos? Alguns espíritas já têm noção, porque a doutrina espírita trouxe para a gente o conceito de colônias espirituais muito bem trazido até, já abriu a nossa mente para uma ideia assim, mais próxima da realidade mesmo do lado de lá. Que antes a gente tinha aquela ideia do céu ou do inferno e a gente não sabia bem o que era o céu, e o inferno a gente pintava de uma maneira horrorosa, porque era o que contavam pra gente. E aí o Espiritismo veio e já trouxe mais ou menos o que poderia ser. E com o Espiritismo veio o conceito dessas colônias, que elas, volto a falar, elas realmente existem, mas são núcleos espíritas. As colônias, dentro do conceito colônia mesmo, tá? Um núcleo organizado, como se fosse uma cidade espiritual. A maioria delas, não vou dizer todas, porque tem algumas que não são, mas a maioria, elas estão de alguma forma conectadas com casas espíritas, com trabalho espíritos na Terra. Principalmente as que estão sobre o Brasil. O Brasil é um país novo, relativamente novo, em termos de civilização branca, que a gente sabe que o que tinha antes eram os índios que estavam aqui, mas em termos de civilização com conceitos diferentes, é um país que tem 500 anos, sei lá, de colonização. Então, essas colônias, da mesma forma, elas foram criadas também a partir da nossa civilização, dentro desse conceito de religião, porque existem também núcleos habitacionais porque para onde iam os índios antes do branco chegar até aqui? Também existiam os núcleos dos indígenas, o núcleo do povo da terra. Mas dentro de um conceito mais organizado de civilização, com construções parecidas com a nossa e tudo, só realmente depois que o homem branco veio para cá, para o Brasil. E essa minha projeção, eu fiquei mais presa mesmo em cima do nosso país. Então eu não posso falar como seria aí pelo resto do planeta. Porque essas colônias, elas têm uma característica, elas ficam bem próximas de cidades, de núcleos habitacionais aqui da Terra. E aí esses espíritos vão desencarnando e vão formando grupos do lado de lá. Por exemplo, o nosso lar, que é bem citado aí pela comunidade espírita, é uma colônia que foi formada por portugueses sobre a cidade do Rio de Janeiro. Em cima de São Paulo tem uma outra formada também. E assim
bem próximo às capitais e às vezes perto de cidade pequena também. Vai depender do trabalho que é realizado ali naquela cidade, das egrégoras que participam e formam-se grupos, assim, núcleos. As que são ligadas ao espiritismo, à doutrina espírita, elas seguem um certo padrão. Por quê? Porque dentro da doutrina espírita é pregado, né? É trazida a informação dentro daquele pacotinho lá dos espíritas, que aí todo mundo lê o livro de Kardec, o Pentateuco de Kardec, lê toda a literatura de Chico Xavier e tudo. E aí você fica presa ali naquele conceito e, consequentemente, os espíritos que montaram aquelas cidades, aqueles núcleos, eles também têm pensamentos muito semelhantes àquilo, que por afinidade eles montaram e vieram perpetuando aquela informação. Nada contra. Assim como a gente tem núcleos de evangélicos, a gente tem núcleos de umbandistas, a gente tem núcleos que não têm religião, tem núcleos que têm todas as religiões misturadas igual a gente vê aqui no planeta. Então é importante a gente abrir a nossa mente para esse tipo de construção que existe do lado de lá, passando no helicóptero aqui. Por quê? Porque do mesmo jeitinho que aqui a gente tem essa coisa chata de ser separada em religião, do lado de lá também tem. Então nós temos essas colônias que elas também sobrevivem e são muito, talvez, piores do que aqui. Porque aqui nós temos uma cidade onde convive, mesmo que de vez em quando tem algum tipo de intolerância religiosa, que a gente fica sabendo aí, né? Por um e por outro, no noticiário, na mídia, que de vez em quando aparece um maluco que não tolera a religião do outro, faz alguma besteira e a gente fica sabendo. Mas do lado de lá, o que acontece? Como a gente se reúne por afinidade, esses núcleos eles são bem homogêneos, eles não são tão misturados quanto aqui. E isso acaba tornando, ao invés da gente criar colônias mais fraternas ou núcleos habitacionais extrafísicos mais fraternos, né, onde todos pensassem num pensamento maior de irmandade, não. A gente está falando de consciência. Então, por mais que os espíritos evoluídos, que também estão por trás da construção desses núcleos, tentem, a gente esbarra ainda no nosso ego, na nossa maneira de pensar. Então essas colônias acabam sendo mesmo núcleos religiosos, cada um com a sua religião, foi isso que eu consegui ver. Então nosso lar, por exemplo, é um núcleo espírita, assim como a São Vicente e as outras colônias que são citadas aí pela literatura espírita. Mas nós temos também as colônias que são só de evangélicos, a gente tem colônias de umbandistas. Eu, há muito tempo atrás, eu fui aonde me disseram ser Aruanda, é uma colônia da Umbanda, aonde ali a gente tem entidades, espíritos, egrégoras que trabalham nos terreiros de Umbanda e que às vezes nem são, né, com aqueles arquétipos que a gente vê aqui na Umbanda, mas tem também aqueles espíritos que preservam o arquétipo da Umbanda. Tem espíritos que desencarnaram no planeta, que eram umbandistas e que foram para lá, que dentro da minha projeção foi chamado de Aruanda. Ok, eu entendi, é um local mais simples, um local lindo, de muita paz, muita natureza. Aí quando você vai numa colônia de uma civilização, vamos dizer assim, branca, como nosso lar, a gente tem outro tipo de tecnologia, a gente tem outro tipo de construção, a gente tem outros tipos de prédio e outro tipo de organização também, tipo de pensamento diferente. Uma coisa que é interessante a gente pensar é que, na verdade, todas essas colônias e núcleos habitacionais que recebem as pessoas pela religião, se você vai para uma colônia espírita, uma colônia evangélica, uma colônia católica, seja lá o que for, na verdade, essas colônias, e a gente tem ouvido já algumas pessoas falar assim, são prisões. São por quê? Porque dentro dessas colônias é criado um ambiente onde eles acreditam que o espírito tem que ser preparado para reencarnar. Então é feito todo um tratamento daquele espírito, muitas vezes uma doutrinação. Eles acham que... E isso não só nos espíritas não, tá? Tem muitas colônias evangélicas que também aceitaram esse tipo de organização, né?
de conceito, assim como espíritas também. Mas como é que eles conseguem fazer isso? É feita uma cúpula energética sobre esses núcleos, aonde os espíritos não conseguem encarnar por falta de impedido o eletromagnetismo da Terra de atrair essas consciências de volta para o planeta. Então elas ficam confinadas ali, é por isso que a gente vê relatos de muro, de armamento, é como se eles tivessem uma organização. Na verdade, eles dizem que estão se defendendo de quem está de fora, os umbralinos não entrarem, mas também é para que não haja fuga, ou não seria a palavra fuga, mas para que as pessoas não desistissem daquele propósito que eles estão ali construindo. Então, com o intuito de proteger o espírito, de preparar o espírito para uma nova encarnação, é feito todo esse trabalho mesmo de com uma blindagem energética para que esse espírito não sofra ação eletromagnética e não encarne durante um tempo. Então fica lá dentro da colônia aprendendo, lendo, tendo informações, se relacionando com outros espíritos, até que passe por um setor lá onde vão tratar de agrupar, de ver onde ele pode reencarnar para poder resolver seus problemas. Isso existe mesmo, tá? Existe. Eu sou totalmente contra, a egrégora que eu trabalho é contra isso. A gente é a favor do livre-arbítrio, das escolhas e da verdadeira evolução. Então, para a gente que trabalha de uma forma diferente, a gente não vê isso como uma forma natural de evoluir e muitas vezes não dá certo, porque o espírito chega aqui, ele tem muito mais chance de falhar, porque ele feito um preparo do lado de lá, é trazido para cá para conviver com espíritos que já não tinha dado certo e acaba dando essas histórias confusas que a gente vê aqui pelo planeta Terra. Então, a egrégora que eu trabalho é totalmente contra isso. Nós temos núcleos habitacionais que, de certa forma, eles são sem essa blindagem, o espírito vai chegar lá. Se você tiver num padrão que permita que você não sofra tanta ação eletromagnética, que quanto mais a gente está próximo vibracionalmente do planeta, mais rápido a gente reencarna. E o que quer dizer isso? Se você desencarnar num processo de raiva, de ódio, de medo, isso tudo vai fazer com que você reencarne rapidinho. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas vibrando nesse mesmo padrão aqui na Terra. Então é muito fácil você sair e você reencarnar. É por isso que existe a roda de Sansara, né, que vem prendendo um monte de pessoas. E é bem fácil você reencarnar, às vezes, na mesma família, sim, se tiver um processo ali de fecundação, é bem capaz de você, por afinidade genética, por tudo, você ficar ali no mesmo núcleo. E isso vem perpetuando. Só que isso não resolve o problema de ninguém, se você não tiver esse preparo. Então, o que acontece? A gente não é a favor nem de te prender, nem prender o espírito para que ele seja preparado para reencarnar, porque muitas vezes não dá certo, e nem de você deixar totalmente solto, porque vai também acabar sendo atraído para o mesmo problema. Então, por isso é feito um trabalho aqui enquanto a gente está encarnado. Enquanto a gente está aqui, que a gente pode alterar mais facilmente o nosso padrão vibracional, porque esse nosso corpo aqui permite isso. Quanto mais denso, mais da matéria, mais fácil da gente acostumar nossas células, átomos a vibrarem num padrão diferente. Então é feito todo um trabalho de crescimento, de aumento de frequência enquanto a gente está encarnado. Para quê? Para que quando a gente desencarne, a gente não seja atraído para o mesmo núcleo que a gente foi atraído. Para que a gente tenha a oportunidade de ter novas experiências com consciências diferentes, que vibram diferente. Então isso vai fazendo com que você evolua através das suas experiências. Não que você fique repetindo os mesmos erros, as mesmas consciências, porque dificilmente você consegue sair daquilo ali se você continuar sempre na mesma vibração. Para a gente mudar, a gente precisa fazer algo diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo padrão de vibração, você não vai mudar. Então, a egrégora que trabalha do lado de lá, que eu me associei, que trouxe o método Yética, que trouxe um monte de coisas e que transformou a minha vida, de certa forma, eu tive um boom de despertar, né, de recobrar tudo isso, mas era algo que já trazia muito dentro de mim.
Tanto que eu passei em diversas religiões e eu não aceitava. O próprio espiritismo eu não via como algo legal a gente obrigar as pessoas a voltarem para resgatar seus erros com aquelas mesmas consciências que lá atrás já não tinha dado certo. Isso nunca bateu comigo. Mas os núcleos existem, eles são bem diversificados, cada um com sua própria visão, né, de como a maioria deles aprisiona, tá? A maioria trabalha dessa forma, de tratar o espírito e depois devolver, porque é isso que alimenta a roda de samsara. E o pior é que essas consciências que estão por trás, elas pensam que estão fazendo bem. Só que por trás delas existem consciências ainda, outro tipo de consciências que muitas não sabem, que estão simplesmente manipulando, fazendo com que elas achem que estão fazendo bem, orientando esses organizadores dessas colônias, né, para que isso seja mantido. Mas por quê? Essas consciências que estão por fora disso tudo, orientando, na verdade, elas se alimentam há muito das energias que a gente produz aqui no planeta. Então, se nós não evoluirmos e se a gente continuar vibrando no padrão que alimenta eles, e para uma série de coisas, inclusive alimentação mesmo para que eles possam passar de dimensão para dimensão. Eles utilizam a nossa energia de diversas formas, tá? Inclusive para poder continuar tendo o controle daqui. É como se fosse um circuito que se retroalimenta. Então, para eles é interessante que a gente se mantenha na roda de samsara, aí reencarnando no mesmo lugar, tendo os mesmos problemas, com as mesmas pessoas, para que a gente não cresça, para que a gente não saia disso. Por quê? Isso vai acontecer comigo, com você, com o outro, com o outro, com o outro. E nós somos o planeta, o que a gente constitui de população do planeta. Então, um ou outro que consegue despertar e sair disso. Agora a gente está fazendo esse trabalho para que mais pessoas despertem e consigam enxergar. Que, primeira coisa, você não é obrigado, se você se esforçar aqui para que realmente alterar o seu padrão e os teus bons pensamentos, a tua maneira mais altruísta de agir, isso tudo te ajuda a elevar o seu padrão, tá? Ajuda você a vibrar melhor. Se você desencarnar diferente do que você reencarnou, você já está num caminho bem legal de você receber até ajuda para que você não precise reencarnar automaticamente, porque também tem esse trabalho do lado de lá, que é feito um trabalho energético na gente, para que a gente não reencarne assim tão rápido, para que a gente possa de alguma forma planejar um pouquinho, mas nós mesmos, a nossa reencarnação. Não que alguém venha planejar, mas que você possa escolher com mais calma aonde você vai encarnar, que país. Você pode, por conta própria, você fazer essa escolha, porque você não vai estar sofrendo tanto a ação do planeta. E aí sim, quando você consegue isso, tem alguns espíritos que conseguem sozinho, porque já traz um conhecimento próprio, né, que permita ele fazer isso, e tem outros que são auxiliados pelas essas outras equipes que não manipulam, que não forçam ninguém a reencarnar, porque tem que reencarnar ali ou para cumprir karma, para alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente desencarnar, a gente tendo esse tipo de pensamento que não nos aprisione, com certeza a gente vai ser socorrido por equipes que vão respeitar a nossa vontade, que vão respeitar o nosso desenvolvimento mesmo, natural, que vão respeitar o nosso padrão frequencial e que não vão querer nos doutrinar de qualquer jeito, nos obrigando depois a voltar para o planeta da maneira como eles acham que a gente deve voltar, como eles acham que é bom para a gente. Evolução só acontece com escolhas, com boas escolhas, através das escolhas. Ninguém pode escolher pra gente. Somos nós que temos que escolher, porque quando escolhem por nós, primeiro que a gente não está vibrando muitas vezes naquele padrão da escolha. Muitas vezes a gente opta pelo que estão nos colocando, por respeito, por medo, por uma série de fatores que não é a sua essência mesmo que está fazendo aquela escolha. Então, no momento, seja o que for na sua vida, se tem alguém escolhendo para você, você ali não está crescendo.
Você está simplesmente mantendo o seu padrão e seguindo a manada, seguindo o que falam para você fazer. Crescer às vezes dói um pouquinho, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente precisa fazer escolhas que muitas vezes não é pelo caminho mais fácil. Nem sempre é o caminho mais fácil que vai fazer a gente crescer. É o caminho, às vezes, do esforço. Para alguns não tem esforço nenhum, mas para outros, às vezes, é necessário um certo esforço, abrir mão de alguma coisa, né? Volto a falar. Então, mas é esse caminho que faz a gente mudar a nossa frequência de verdade. É fazendo coisas diferentes para obter resultados diferentes. Se a gente não fizer isso, a gente vai obter sempre os mesmos resultados. E vamos continuar prisioneiros aqui na Terra e do lado de lá também. Então, esse é o primeiro conceito de núcleos habitacionais que eu vi do lado de lá. Existem cidades maravilhosas, muito bem construídas, muito bem organizadas. Não é só nosso lar, volto a falar, tem inúmeras. Eu posso fazer até um vídeo, porque eu conheci algumas na Amazônia, tem outras, uma muito bonita no Espírito Santo que eu vi. Eu passei em várias. Eu acho que vale a pena até trazer algumas informações dessas para vocês. Só que dentro do conceito espírita, tá? Agora, existem também núcleos que não têm esse mesmo conceito de aprisionamento. Elas, obviamente, não têm a mesma organização tão bonito assim quanto essas que são mais controladas, porque elas são mais naturais. Então, você vai ver construções mais no meio de uma natureza, de outro tipo de paisagem, bem diferente daquelas que a gente vê dentro das colônias, porque as colônias elas são plasmadas de acordo também com o pensamento dos organizadores. E esses outros núcleos habitacionais, eles são plasmados de acordo com a frequência do local. Então, se você tem uma mente mais livre, que você curte natureza, que as pessoas que são atraídas para ali, os organizadores daquele espaço, eles plasmaram também de uma forma assim, mais simples, são construções mais simples, mas belíssimas, tá? Eu fui numa que é livre, aquela ali, ela não é nem... que a gente fala e acha que é tudo no espaço, não é, né? Nós temos também as intraterrenas que estão nessa outra dimensão mais sutil, porém elas estão mais próximas ainda da Terra. Elas utilizam a energia da Terra para poder manter aquele padrão frequencial que elas trabalham. Eu sei que é complexo de explicar isso, porque a gente tem aquela ideia de que é tudo no céu, e nem sempre é no céu. A gente tem esses núcleos também que a gente chama das colônias intraterrenas. Existem as colônias intraterrenas físicas e existem as colônias intraterrenas extrafísicas também. E eu estive numa extrafísica que ela é fantástica, ela é muito bem organizada e justamente o que acontece, nas colônias intraterrenas, elas não têm esse campo de proteção. Elas não são blindadas, elas são abertas. Então, ela não tem essa coisa do aprisionamento. A maioria desses núcleos habitacionais que permitem que a gente entre e saia, eles são intraterrenos. Eles estão mais próximos aqui e eles não trabalham com esse tipo de blindagem. Mas talvez eu entre num vídeo para poder explicar melhor isso. Até porque a questão, assim, as colônias, elas se mantêm, as colônias que estão no extrafísico, vamos dizer assim, no céu, né, que elas estão acima aqui da Terra, elas trabalham puxando toda a energia que tem em volta do próprio extrafísico. Então, ao redor dessas colônias, nós temos tudo meio desértico, tudo gelado, porque para poder construir essa redoma que prende é preciso energia, e energia é retirada do próprio extrafísico. Tudo que está ao redor, tudo que tem vida ao redor doa energia, a colônia puxa para poder se manter e para manter aquela cúpula ali que impede que as pessoas que estão ali dentro sejam atraídas para o campo da Terra, para o campo eletromagnético da Terra. As colônias intraterrenas, elas não trabalham dessa forma. Elas têm a energia, elas puxam energia, mas também elas não puxam a energia do extrafísico. Elas são colônias extrafísicas que puxam energia física. Por isso elas se situam próximos a vulcões,
próximos a regiões que tem muita movimentação de água. Nós temos uma colônia dessa também no centro-oeste do Brasil, nós temos uma colônia dessa na Amazônia, nós temos uma aqui na América do Sul, nós temos várias. Por quê? Porque essas colônias intraterrenas, elas se alimentam de energia telúrica. É um outro tipo de energia. Então elas não precisam puxar do extrafísico para mantê-las. Porque essa cúpula, pela inexistência dessa cúpula, ela não precisa desse tipo de energia para alimentar essa cúpula. Ela usa energia para se manter, para poder plasmar as coisas que tem lá, os prédios, os lugares. Eu fui numa que ele é toda em construção circular. É engraçado que eu vou para Atacama em janeiro, e eu, quando construí o livro, o que me fez identificar o deserto do Atacama foi porque, da projeção, eu vi umas ruínas circulares e eu procurei o Google inteiro, Google Earth, um deserto que tivesse construção circular, até chegar no deserto do Atacama, lá nas ruínas de Tulor, que é onde eu pretendo até ir lá e mostrar para vocês, que eu vou fazer o protocolo 8 lá. E essas ruínas, elas são circulares. E a colônia intraterrena que eu estive lá no deserto do Atacama, que eu fui levada desde lá de 2015, quando eu estava escrevendo o livro, e eu já fui mais vezes lá, as construções são todas circulares, mas elas parecem ser feitas de calcário, elas são brancas. Existem uns lagos como se fossem círculos perfeitos, com aquela borda branquinha, um lago interligando o outro. É fantástico, assim, um gramado maravilhoso. E as construções não são iguais, elas diferem em altura, mas são todas circulares. É um lugar maravilhoso. E não há a cúpula que impede que os espíritos ou as consciências possam entrar e sair. E essa é uma construção extrafísica dentro do planeta Terra. É aproveitado um espaço numa caverna, algum lugar, né? Na verdade, eu creio ser lá no deserto do Atacama mesmo. A gente sabe que esse deserto foi formado pela movimentação sísmica, que antes era inclusive o fundo do mar, então dobrou e ele ficou lá na altitude, né? É um deserto, é o deserto mais alto do planeta. Então ele deve ter essa cavidade em algum ponto lá, onde existe uma colônia extrafísica no interior da Terra. Fantástico, né? E essa colônia, ela é toda alimentada. Eu não entendia isso, eu achava até no começo que ela fosse física, mas não descarta a possibilidade de existirem colônias realmente físicas, mas aí é outro papo, que essas colônias físicas e intraterrenas, elas são ocupadas por espíritos lá de fora, não vou falar espíritos, por seres lá de fora, que alguns vibram numa frequência que a gente não enxerga e outros vibram também na frequência que a gente se enxerga, mas eles conseguem se camuflar e plasmar um corpo humanoide para eles. Então, por isso que a gente não percebe que que o verdadeiro corpo perispiritual dele é diferente, difere do corpo que ele plasmou, né? Isso também foi mostrado. Tá? Essas consciências, elas têm um perispírito diferente do corpo físico. Olha que interessante, né? Então, mas existem também essas colônias, vamos dizer assim, físicas. Mas essa que eu fui, que eu achava que ela era física, me veio o entendimento que são colônias extrafísicas, porque elas vibram numa frequência acima, nós não vamos conseguir visualizar, porém elas estão aqui, na fisicalidade, numa outra frequência, mas na fisicalidade, no núcleo da Terra. E elas se alimentam da energia telúrica. E elas são abertas, elas não possuem essa cúpula que impede. Essa cúpula, para ela poder funcionar, esse campo eletromagnético que permite, que mantém todo mundo ali dentro num padrão frequencial incompatível com o plano terreno, ela utiliza energia toda do plano extrafísico também, para que possa alimentar todos aqueles geradores, campos energéticos, para impedir que aqueles espíritos que estão ali reencarnem. Então, são processos diferentes. É muito legal quando a gente consegue do outro lado, e através de, podem chamar de sonho maluco, lá o que seja, mas eu confio muito mais nessas informações que vêm para mim através das projeções do que em livros, do que alguma pessoa tenha dito, porque essa
é a visão que eu tenho dentro do meu grau de compreensão e dentro do meu nível de frequência, né? Dentro do meu padrão de desenvolvimento frequencial. Então, e evolutivo também. Então, para mim, faz muito mais sentido, eu divido com vocês, porque de repente, para algum de vocês aí, isso possa ter mais coerência até do que a gente escuta falar ou que a gente lê, não desabonando o que as outras pessoas já escreveram ou falaram. Mas é bom a gente sempre lembrar que aquilo é o que ela conseguiu enxergar naquele momento que ela estava vibrando naquela frequência. Pode ser até que aquela pessoa que escreveu aquilo, hoje, estivesse vibrando num outro padrão e conseguisse enxergar coisas além, né? Ou até não enxergar tudo aquilo que ela enxergou. Vai tudo da frequência que a gente está vibrando naquele momento. E eu gosto muito de, como eu tenho essa facilidade desde menina de sair, acreditar naquilo que eu vejo. E é por isso que eu trabalho, para que vocês também vejam. É por isso que eu estou sempre falando de projeção astral. E por falar em projeção astral, vou deixar o convite para vocês aí do evento Decifrando Apocalipse, que eu vou falar mais coisas, bastante informação no dia 5, 6 e 7 de novembro, às 20 horas, aqui pelo YouTube também. Se inscreve para participar do evento, vem comigo, tá? Vai ser totalmente gratuito e aqui pelo YouTube. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, se você quiser se inscrever e entrar lá pro nosso grupo, que a gente sempre leva informações adicionais lá no grupo, então vai ser um prazer ter você lá no grupo, tá bom? E eu volto falando mais, trazendo mais detalhes para vocês, mas para o vídeo não ficar longo e chato, né? Então, mais uma vez, obrigada e fiquemos com a luz.